Irmãos, você teve uma comida boa hoje? Você almoçou bem hoje? Quem almoçou bem hoje? Bem, vamos descobrir o que o pessoal comeu hoje? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Ana já está rindo que deve ter sido um negócio bom pra caramba. O que foi que você almoçou hoje, Ana? Fala a carne que você comeu. Ai, meu Deus, está botando água na boca dos outros. O que você comeu, Viviane? Uma deliciosa feijoada. Gilmar, o que você comeu, Gilmar? Feijoada. E você, Joyce, o que você comeu? Macarrão cremoso que minha sobrinha fez. Meu Deus, camarão, ou camarão não, macarrão. Fala aí, dona Ivete, irmã Ivete, o que você comeu hoje? Costela, arroz, macarrão, feijão. Ih, a costela tem alta, hein? A costela tem alta. Fala aí, irmã do Gilmar, o que você comeu hoje? O que você fez lá gostoso lá para o seu esposo? Irmã do Gilmar, fala lá. Rosângela. Macarrão, carne, salada, Só, mas foi bastante coisa. Fala lá, tia de Jade, o que você comeu hoje? O que você fez de bom hoje lá? Não almoçou, não? Meu Deus do céu. Por isso que ela tá magrinha desse jeito, esbelte, bonita. Fala, Jade, o que você comeu hoje, Jade? feijoada. Meu Deus, a feijoada tem alta. E você, Laila, o que você comeu hoje? Frango assado. E você, João, o que você comeu hoje? Estrogonofe. E você, Lívia, o que você comeu hoje? Meu Deus, tem uma turma aí que quer ficar fitness mesmo, hein? E vocês dois, o que vocês comeram? Vocês dois aí? Feijoada tem alta, pessoal. Feijoada tem alta. Irmãos, é tão bom a gente passar um domingo abençoado. Mas, irmãos, às vezes nós temos encontros que não são tão bons. Às vezes nós nos encontramos com pessoas que não é tão bom o encontro. Mas hoje eu queria falar sobre encontro. Um encontro eficaz. Eu queria falar sobre... algumas vezes nós temos encontro com pessoas, são intencionais e às vezes são eficazes. Resolve, acontece o que você quer. Mas muitas das vezes você tem encontros que não chegam ao objetivo que você quer. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre um encontro diferente. Hoje vocês estão tendo um encontro na igreja. Hoje vocês vieram participar do culto, vieram estar aqui, encontraram pessoas, estão juntos aqui. E esse encontro tem um objetivo, abençoar a sua vida. E esse objetivo precisa acontecer. Se acontecer, ele foi eficaz, esse culto, esse encontro. E nós vamos falar sobre esse encontro eficaz. E eu vou ler um texto sagrado com vocês. Marcelo, por gentileza, bota o tema e bota o texto. Encontro eficaz. Bota o texto para a gente, por favor. É Atos 16, 13, diz assim: no sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E ela nos convenceu. Bom, vou contar o contexto para vocês entenderem. Primeiro, Paulo estava procurando um lugar para orar. Esse era o objetivo de Paulo. Ele queria um lugar tranquilo para orar. E ele então procurou perto das margens do rio para poder buscar ao Senhor. E quando ele chega lá, ele encontra um grupo de mulheres que estão lá. E ele começa a conversar com essas mulheres. E no meio dessa conversa tinha uma mulher, entre várias outras mulheres, Lídia, vendedora de tecido da cor de púrpura.
Esse corante vinha de algumas algas do mar, que eram coletadas no mar. Era muito caro ter essa cor, e Lídia era uma mulher que comercializava tecidos caros. E essa mulher tinha um temor a Deus. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Olha, independente da minha cor, do meu sexo, independente da minha condição financeira, independente da minha condição cultural, isso é independente. Jesus é independente de profissão. Aquela mulher era uma mulher que era comerciante, era uma mulher que tinha muito trabalho, muito dedicada, muito dinâmica, mas aquela mulher tinha temor a Deus. Então, meu irmão, independente de quem você é, do que você alcança, do que você faz, qual é a tua cultura, existe alguma coisa muito maior do que tudo aquilo que nós conquistamos na terra, que é exatamente o nosso Deus. E aquela mulher temia a Deus. Aquela mulher tinha um coração quebrantado para Deus, mas não conhecia Deus na sua essência. Não conhecia o Senhor como realmente deveria conhecer. Talvez eu estou falando isso com você, que talvez tenha um temor, mas não conhece o Senhor. Acredita em Deus, acredita que Deus é poderoso, acredita que existe um ser supremo, mas você não tem intimidade. Ninguém nunca te apresentou Jesus como deveria te apresentar. O encontro de Paulo, irmãos, gerou resultados. Sabe, às vezes nós temos encontros que não levam a nada. Nós encontramos com pessoas e jogamos conversa fora que não leva a nada. Passa tempo com a pessoa, 1 hora, meia hora, 2 horas, e você sai dali e você fala: o que aproveitei dessa conversa? Como é que foi essa conversa? O que aconteceu? Lembra algum tempo atrás que eu comentei e preguei sobre intencionalidade? Há pessoas que vivem uma vida sem intenção. Ele anda despreocupado, ele anda sem sentido. Eu vi uma pessoa comentar a respeito de percepção de outra pessoa. Há pessoas que não têm percepção daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é certo. Ela vive uma vida, como já falei várias vezes, às vezes com aquela linguagem ou com aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem muitas pessoas assim, que vivem uma vida sem intenção, vivem uma vida sem propósito, vivem uma vida sem intencionalidade, mas não era assim o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha os seus encontros intencionais e toda vez que ele tinha encontro, ele queria ser eficaz no que ele vai fazer. Sabe, muitas pessoas são eficazes no seu trabalho. E o que é eficaz, pastor? É você ter intencionalidade. Eficaz é você alcançar o objetivo que você programou que ia alcançar. Não, hoje eu vou, vamos dizer, quem costura, né? Eu tenho uma costureira. Hoje eu vou fazer essa camisa. Então ela começou cedo, foi trabalhando. Ela disse: até às 7 horas da noite eu vou terminar essa camisa. Então ela terminou a camisa, ela foi eficaz naquilo que ela projetou. Algumas pessoas têm profissões mais detalhadas, como um artesão, por exemplo. Eu botei minha Bíblia com um artesão que ele vai fazer a minha Bíblia. Essa Bíblia é a Bíblia de estudo, não é a minha Bíblia comum. E ela comeu a capa e ele vai fazer a Bíblia. Então ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Ele quer que aquela Bíblia fique boa, é de couro. Então ele vai trabalhando. Quando ele terminar, ele falou: foi eficaz o tempo que eu gastei. Eu consegui chegar ao meu objetivo. Nunca devemos perder a oportunidade, irmãos. Há pessoas que perdem a oportunidade. O apóstolo Paulo estava no lugar para poder orar, estava buscando a Deus e encontrou algumas mulheres e foi bater papo com elas. E nesse bate-papo, Paulo começa a conversar a respeito do Evangelho. Primeiro conversou: e aí, como é que vocês estão? Estamos bem. E aí, como é que tá? Tá lavando roupa? Ah, você mora onde? Você tá da onde? Como é que tá lá a vida? Como o nosso o irmão de Gilmar, de São Paulo, como é que está São Paulo? Está frio, está calor? Ah, eu fui em tal lugar? Sim, beleza, ótimo. Até Paulo chegar e falar: olha, deixa eu falar algo para você. Você conhece Jesus? Sabe, irmãos, nós nunca devemos perder a oportunidade de levar o Evangelho a uma pessoa. Então você tem amigos na faculdade, leve o Evangelho na faculdade. Ah, você tem um amigo no trabalho, leve o Evangelho no trabalho. Ah, mas a gente conversamos sobre várias coisas. Sim, beleza, deve conversar, mas não perca a oportunidade de falar de Jesus.
Não percam a oportunidade de falar de coisas boas. Não percam a oportunidade de ajudar as pessoas. Muitas vezes nós temos pessoas que estão próximo da gente, precisando de uma palavra, e você não dá. Eu tenho um profundo arrependimento. Quando eu era bem jovem, eu tinha um amigo, o nome dele era Amarildo. Amarildo era um garoto, acho que o Amarildo devia ter uns 16 anos de idade para 17 anos. E a mãe dele, a Amarílis, era uma mulher que tinha uma fé diferente da nossa. E a fé que ela praticava, a religião que ela praticava, disse que ele tinha 17 anos. Quando o filho fizesse 18 anos, aquela religião disse que ia matar o filho dela, porque ela não fez aquilo que ela deveria fazer segundo essa determinada religião. E ela então, angustiada, porque o filho estava prestes a fazer 18 anos, e ele era meu amigo, e eu era evangélico, e eu conhecia Jesus, conhecia o poder da libertação, o poder que transforma, e nunca falei para ele. Passou-se então, perto do aniversário dele, a Marílis teve um encontro com Jesus. A Marília encontrou Jesus, e então ela viu que tinha uma solução para o filho dela, de não levá-lo a óbito, não deixar aquelas entidades levar o filho dela a óbito. E ela então orou, clamou, fez uma aliança com Deus, e o filho fez 18 anos, e aquelas entidades não matou o filho dela. Passou-se algumas semanas depois, e ela agora crente em Jesus, eu então falei para ela que eu era cristão. Ela olhou para mim e falou: por que você não falou de Jesus para a gente? Eu fiquei triste com aquilo, muito triste, porque eu poderia ter levado o evangelho àquela mulher, àquela família, e não levei, ela ouviu por outras pessoas. Então eu tinha uma boa amizade, um bom relacionamento, mas eu perdi a oportunidade. Irmãos, atitudes dizem mais do que palavras. Eu já falei para vocês que falácia é aquela fala onde tem um discurso muito bonito, mas que na verdade não diz nada na prática. São pessoas que têm uma fala, um discurso bonito, e há quem diga que assim são determinados políticos, que eles falam bem, falam um discurso maravilhoso, e depois que passa a eleição, eles já não cumprem a sua palavra. Infelizmente, irmãos, atitudes vão falar muito mais do que palavras. E o que aconteceu aqui, irmãos? Foi essa mulher, Lídia. Várias mulheres, tirar conta, 5, 6, 7, não sei, a Bíblia não diz, mas Lídia estava lá. E Lídia tinha temor de Deus. Todo mundo ouviu a palavra do apóstolo Paulo, mas somente Lídia tomou uma atitude. Então, como é que a gente vê, e ela depois proclama isso para o apóstolo Paulo, requer isso para o apóstolo Paulo, mas como é que a gente vê que aquela mulher realmente creu em Jesus? Por causa das atitudes. Há muitas pessoas, olha, ontem eu estava numa cidade chamada Vesperina, fui fazer uma palestra na parte da manhã e à noite fui estar pregando num congresso, numa conferência lá. E eu lembro assim que eu perguntei assim: irmãos, quem aqui não é crente, quem aqui não tem Jesus? E não foi nem eu, foi um outro pastor, eu estava lá junto dele, aí algumas pessoas levantaram a mão, poucas levantaram as mãos. Mas depois houve um sorteio de cestas. Quando falou assim: olha, quem não é crente quer ganhar uma cesta, meu Deus, tinha muita gente para ganhar a cesta, todo mundo levantou a mão que não é crente. Mas para falar que não é crente, que quer aceitar Jesus, ninguém levantou a mão. Sabe, irmãos, muitas vezes é assim. E aí as pessoas vieram à frente para poder aquilo, tinha lá umas 20 pessoas, 30 pessoas que não eram cristãos, que receberam as cestas, ganharam as cestas. Sabe, irmãos, atitudes falam mais do que palavras. Eu já falei, eu acho que isso está se repetindo na minha boca já umas 2 semanas, e eu acho que Deus quer falar com alguém, ou quer fixar isso na vida da igreja. Quando o Tiago fala: mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu vou te mostrar a minha fé pela minha obra, pelas minhas obras. Muitas vezes nós falamos: eu sou cristão, mostra.
Mostra, não fala, mostra que você é cristã. Mostra que você é cristão. Aquela mulher, irmãos, assim que ela ouviu e aprendeu da palavra, ela disse assim: eu quero ser batizada. Isso é uma coisa muito interessante, porque o batismo é comprometimento com Deus. Batismo é você falar assim: eu acredito, eu confio, eu vou estar com Deus, é verdade. Então aquela mulher naquela mesma hora, Paulo pregou a palavra e ela disse: eu quero ser batizado. Paulo, eu quero ser batizado. Paulo, você quer ser batizado? Sim, eu quero ser batizado. E aí Paulo pregou para a família, e o marido aceitou a Jesus, e aí os filhos e todo mundo, ela chamou a família, todo mundo foi batizado, irmãos, naquela hora. Lídia teve uma atitude de fé, teve uma atitude de comprometimento. Irmãos, aprendam, palavras vão embora, atitudes carregam pessoas com ela. Então, quando você tem atitudes, você vai fazer a diferença. Agora, sempre precisamos buscar resultados. Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente não quer saber o resultado. Quanto deu? Irmãos, quando nós abrimos um negócio, eu vejo aí o meu irmão empresário, Ian, jovem empresário, bem sucedido, né? Ian está com um empreendimento, ele precisa ver os resultados disso. Eu comprei 10 mil reais de mercadoria, fiz produto, vendi. Quanto que eu vendi? 20 mil. Então eu tive um resultado positivo de 10 mil reais. Ele precisa ver o resultado. Precisamos buscar resultados. Há pessoas que não gostam de buscar resultados. E eu vou esmiuçar isso com você. Resultado, irmãos, de muito a ver com você. Às vezes eu pergunto a alguém que gosta de jogar futebol, eu pergunto assim: você joga bem bola? Você é bom no futebol? Aí a pessoa fica assim: mais ou menos, sabe, mais ou menos. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas não temos resultado. O resultado diz de você. Se você vai fazer alguma coisa, você faz bem feito? Você chega até o final? Você consegue até o final e falar assim: olha, eu consegui isso aqui, eu consegui isso de resultado, eu fui evangelizar uma pessoa, consegui uma pessoa para Jesus, eu fui fazer bolo, eu consegui fazer 2 bolos naquele dia, eu fui costurar uma roupa, eu consegui fazer uma roupa naquele dia. A irmã Cida estava falando para mim que ela faz doce, é doceira, ficou até 4 horas da manhã. Conseguiu terminar, irmã Cida? Conseguiu? Então o resultado aconteceu, até 4 horas da manhã, conseguiu. Eu fiz a loucura no domingo passado de ir a Belo Horizonte, saí daqui 10 horas da noite dirigindo, cheguei em Belo Horizonte 9h30 da manhã de segunda-feira, peguei a minha encomenda, vim direto até em casa. Eu tinha um objetivo, o meu objetivo era chegar naquela noite ainda em casa, não parar para dormir. E cheguei em casa, consegui meu objetivo. Então, irmãos, resultado diz você, irmãos, quem você é. Você consegue chegar até os resultados? Existe uma frase do militarismo que diz que missão dada é missão cumprida. Quando se te dá uma missão, você consegue cumprir aquilo que te deu ou você não tem resultado? Não devemos ter medo, irmãos, do resultado. Quanto que você ganhou? O que você conseguiu? Vamos fazer prova. Quantos aqui estão estudando? Quem está estudando aqui? Estudando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. 11, 12 comigo. 12 pessoas. Irmãos, a gente tem que ter prova. E aquela prova a gente tem que ver o resultado. E quando vem o resultado, ali prova se eu sei ou não sei. Sim ou não? Sei. Aquilo vai provar se eu sei ou não sei. Se eu estudei ou não estudei. Muitas pessoas têm medo do resultado. Por quê? Vai provar quem você é. Vai provar se você realmente se dedicou. Vai provar se você realmente está buscando. Então, resultados diz respeito a você. Apóstolo Paulo era um apóstolo, ele tinha que pregar a palavra, anunciar o evangelho. O resultado dele estava ali. Qual foi o resultado? Ganhar uma alma para Jesus. Qual foi o resultado dele? Fazer um discípulo para Jesus. Objetivo é uma coisa que nós temos que buscar. Mas tem um objetivo primário, que é o primeiro, e tem um objetivo secundário.
Então eu quero mostrar para vocês um objetivo primário e um objetivo secundário nesse texto. Objetivo secundário, relacionamentos. Há pessoas que são boas em relacionamento. É boa de conversa, é boa de fazer amizade, é boa de amizade. Sim, bacana, isso é secundário. Paulo, quando chegou naquelas pessoas lá, ele fez exatamente isso. Ele conversa com um, conversa com outro, e fala com a mulher, e aí, como é que é, e bate papo com todo mundo, criou um bom relacionamento. Isso é secundário. O objetivo primário de Paulo era pregar o Evangelho. Com relação ao objetivo secundário e ao objetivo primário, eu quero dizer para você, você precisa definir o que é o seu objetivo secundário e qual é o teu objetivo primário. O primeiro, o que você está ali, o que você está fazendo? Já viu aquelas pessoas que elas vão no mercado comprar, por exemplo, batatinha, batata inglesa. Chega lá, ela entra no mercado, compra maçã, compra banana, compra farinha de trigo e vai embora. Chega em casa e esqueci a batatinha. O objetivo primário dela era comprar a batatinha. Mas ela se perdeu com outras coisas secundárias. Paulo não se perdeu, irmãos. Ele sabia que tinha que ter comunhão. Às vezes nós temos boas amizades, nunca falamos de Jesus como eu perdi isso. Agora, o que é isso, irmãos? Toda causa vai ter consequência. Sim. E às vezes nós pensamos assim, o que eu estou fazendo? Eu estou pregando o Evangelho, que é a causa principal, ou estou só aproveitando as consequências desse relacionamento? O objetivo era alcançar vidas para Jesus. E a causa era aquilo, provocar nas pessoas o interesse por Jesus. A consequência, amizade. A igreja é um lugar para a gente se relacionar e adorar Jesus. E a consequência, a gente cria amigos. A gente cria bons relacionamentos. A gente temos ótima amizade, mas nós não podemos esquecer, estamos aqui por causa de Jesus. Estamos aqui para servir ao Senhor Jesus. Estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Nós não podemos perder. Há pessoas que trocam isso. E às vezes começa a vir para a igreja por causa da amizade. Porque é muito legal, é muito bacana. É mesmo. A igreja tem pessoas boas, os relacionamentos são ótimos, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é a gente adorar a Deus. O objetivo principal é a gente crescer na fé. E com isso nós ganhamos amizade, ganhamos relacionamento, temos amigos. Esse é o objetivo primário, é o Senhor Jesus, e o secundário é a amizade. E eu quero terminar com esse último tópico para você. Me chamou muita atenção a atitude dessa mulher. Eu nunca vi na Bíblia atitude como essa. Não vi. Pode ser que eu esteja até enganado, não observei tanto a Bíblia assim, mas eu nunca vi na Bíblia uma pessoa desse jeito, com relação ao homem de Deus diretamente. Ela fala para o homem de Deus, bota aí para mim aí, Marcelo, o texto sagrado de novo, bota para mim aí, pode passar? Esse texto, esse versículo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram, olha só, se os senhores me consideram crente no Senhor, olha que expressividade dessa mulher. Se vocês me consideram crente no Senhor, olha, essa mulher se foi batizada agora, teve encontro agora, naquele dia, naquele momento. E ela fala, se vocês me consideram, se é legítimo o que vocês estão vendo em mim, se é verdadeiro o que vocês estão vendo em mim, será que as pessoas olham em você e veem em você um crente verdadeiro, um crente legítimo? Será que você tem a coragem de falar, observe minha vida, vê se eu sou um cristão de verdade, uma cristã de verdade? Ela pôs à prova, ela mesma pôs à prova a identidade dela como cristã. E muitas vezes nós não colocamos porque não temos dúvida de quem nós somos. Temos dúvida. Às vezes temos dúvida se temos caráter, se temos integridade, se somos honestos, se somos verdadeiros amigos, se somos fiéis, se somos realmente bons pagadores. Às vezes nós temos lá nossas dúvidas. Aquela mulher, observe aí, veja se eu sou crente mesmo. Veja se eu sou crente. Se eu sou crente, ela bota então uma condicional.
venha ficar na minha casa, venha se relacionar na minha casa, comer, beber, dormir na minha casa. Aquela mulher, ela teve uma atitude de servir ao apóstolo Paulo. Eu vou falar uma frase, vocês conhecem essa frase bem. Quem não vive para servir, não serve para viver. Já ouviram essa frase? Quem não consegue viver para servir, não serve para viver. Em parte eu concordo, em parte não. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós não conseguiremos viver nessa vida sem servir a alguém. Ainda que a monarquia seja o nível mais alto hoje de que alguém sirva, ainda hoje nos países monárquicos, os reis, as rainhas, tem pessoas sempre servindo e eles quase não fazem nada. E nos anos e centenas de anos atrás, 300 anos, 400 anos, até para vestir uma roupa tinha serviçal, para lavar o rosto tinha serviçal, para escovar os dentes tinha serviçal. Eles não faziam nada, eles não serviam. Mas mesmo assim, eles tinham que exercer a monarquia, o governo sobre o povo. Eles tinham que manter a sua posição ali. Todo mundo tem que servir, irmãos. Não existe ninguém na terra que não tenha que fazer alguma coisa. Todos nós temos que fazer alguma coisa, de forma direta ou de forma indireta. Mas a questão é, aquela mulher foi salva para servir. Muitas pessoas, elas é alcançada, mas não conseguem ter gratidão no seu coração com a pessoa que ajudou ela. Ela serviu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo serviu a ela. Como? Com coisas espirituais, irmãos. O apóstolo Paulo pregou a palavra. O apóstolo Paulo ensinou a ela o caminho da fé, o caminho da salvação. Aí ela disse assim, olha, obrigado, agora eu vou servir vocês. E ela então vai e convida eles para estar na casa deles. O versículo anterior não precisa colocar, Marcelo, mas o versículo posterior, ele fala que Paulo então diz, nos convenceu e nós fomos lá. Ele fala um pouquinho mais sobre isso. E outras traduções até um pouquinho diferente, esse último versículo. Ele fala, então nós fomos para a casa daquela mulher. Chegamos lá, tinha comida, chegamos lá, tinha aquilo. Lembra da palavra do domingo passado, a respeito de Maria, que servia, Maria não Marta, que servia, estava ali para servir. Irmãos, precisamos entender que nós fomos salvos para servir também. Então, precisamos ser eficazes, precisamos de um encontro, e esse encontro tem que mudar alguma coisa. Irmãos, não saia daqui do mesmo jeito que você chegou. E o que eu faço, pastor? Guarde alguma coisa dessa palavra. Guarde alguma coisa do louvor. Pare para pensar. Eu vou ficar aqui 1 hora nesse culto, 1 hora nessa sala, e não vou levar nada, e não vou absorver nada, e não vou entender nada. Eu vou simplesmente entrar e perder meu tempo aqui. Não faça isso. Faça desse culto um culto eficaz para você. Que você saia daqui edificado, que você saia daqui diferente, que você mude o seu coração, que você possa ouvir essa palavra e falar, eu preciso trazer resultados para a minha vida. Eu não posso viver uma vida louca, sem parar para refletir aonde eu quero ir, se está sendo eficaz a minha postura, se está sendo eficaz a minha atitude. E você que está aí, que vai nos ver lá no YouTube, olha, saiba de uma coisa, você também precisa de ter uma vida eficaz, precisa de encontros eficazes. Nós precisamos de ter encontros eficazes, onde tragam resultados. Não gaste seu tempo à toa. Irmãos, tempo é muito precioso. Quando você for se reunir, quando você tiver um encontro, seja eficaz, traga resultado, que seja bom para você e seja bom para outra pessoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. Que o Senhor possa te dar uma boa semana, uma semana de paz. Obrigado aos nossos visitantes que hoje estiveram conosco. E lembre-se, nós vamos ter o nosso impacto, um retiro espiritual sobrenatural, onde Deus vai manifestar grandes coisas. Não perca a oportunidade do impacto, irmãos. O impacto é poderosíssimo.
A unção do impacto não está aqui em Guanambi, ela está no mundo inteiro. Aonde se tem uma igreja MCI, que se faz o impacto, as pessoas que lá estão são impactadas, a glória de Deus vem, as pessoas são mudadas, o Senhor transforma, o Senhor muda. Não sei como o Senhor faz, não sei. Às vezes começa de um jeito, Deus vai trabalhando, quando vê a pessoa está transformada, está mudada, está tocada, está curada, está liberta. Isso é impacto. Então não perca, dia 19, 20 de julho nós teremos o nosso impacto, tá bom? Curve sua cabeça, vamos orar, estenda sua mão para frente. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a cada um desses irmãos, cada uma dessas pessoas que hoje vieram na tua casa, vieram para ter um encontro contigo, vieram para ouvir a tua palavra, vieram para cantar louvores ao Senhor, vieram para dar ao Senhor a sua vida. Senhor, que eles não saiam daqui da mesma forma que entraram, mas que eles saiam daqui diferentes, que eles saiam daqui mudados, que esse encontro tenha uma eficácia na vida deles, que possa alcançar o objetivo primário, principal, Senhor, deles conhecer o Senhor, deles buscarem mais a tua presença, deles estarem mais próximo do Senhor, que eles possam sair daqui com o coração aliviado, que eles possam sair daqui, Senhor, com o coração objetivado de servir ao Senhor, de andar em tua presença. E eu rogo por eles, por essa semana que inicia hoje. Senhor, eu te peço que seja uma boa semana para cada pessoa, que cada um no seu trabalho possa desenvolver bem seu trabalho, que possa ter paz na sua casa, ter paz no seu trabalho, ter paz no colégio, ter paz na faculdade. Senhor, que possa tudo correr bem nesta semana, que o Senhor esteja presente na vida de cada um, e nós queremos muito colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Então dai-nos uma boa semana, dai-nos, Pai, uma semana triunfante, ainda que tenhamos lutas e batalhas, mas que o Senhor nos sustente e nos faça triunfar sobre as lutas que nós por acaso venhamos a enfrentar essa semana. Nos abençoe, prepare, Senhor, o grupo de vida na quarta-feira, que cada grupo de vida tenha a tua presença poderosa através do Espírito Santo, que cada grupo de vida possa fazer a diferença na vida daqueles que lá estão. Pai, em nome de Jesus, haja paz. Aqueles que entraram aqui sem paz, que possam sair nessa noite com a paz de Jesus, possa sair nessa noite aliviado do seu coração, através da palavra, da bondade e da graça do Senhor. Deus, obrigado por este momento, por esse culto abençoado, e dá-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Bote sua mão para frente, vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor se levante sobre nós, que a sua boa mão esteja sobre nós, que o seu cuidado não se afaste de nós, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que excede todo entendimento, e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos, em Cristo Jesus, e todos digam amém. Está terminado. Olha, lá atrás tem um cafezinho.